Olá, tudo bem? Queria agradecer mais uma vez pela audiência, obrigado pelas mensagens por e-mail, pelo Face, pela página na internet. Show de bola, só tem que agradecer mesmo. E é por causa disso que a gente tem feito esse programa com tanto carinho para você e também por causa das mensagens, né, que a gente tem recebido, que é uma forma de nós estarmos avaliando e medindo a audiência e tudo. Então, assim, meu muito obrigado mesmo, em nome de toda a equipe, em nome da TV Paraná. Queria agradecer de todo o coração mais uma vez. E como sempre, o programa hoje também está recheado, cheio de coisas bacanas. E diferente de praticamente acho que de todos os outros programas, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da alimentação e do CrossFit. Então você vai assistir esse vídeo rapidinho e mostra um pouquinho sobre isso. E daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. Olá! Hoje vou dar algumas dicas sobre alimentação saudável. Faça no mínimo 6 refeições diárias. O fato de ficarmos muito tempo sem alimentação faz com que o organismo baixe a sua taxa metabólica basal. Ingira muita água nos intervalos, mas evite o consumo de líquido durante as refeições. Não esqueça que a mastigação é fundamental para o processo de saciedade. Por isso, mastigue muito bem os alimentos, até que eles fiquem em consistência de papa. Nas principais refeições, comece sempre pela salada. Ela tem menos calorias e mais fibras, portanto, ela vai exigir mais da sua mastigação. Assim, você fica mais rapidamente saciado. No prato principal, procure dividi-lo em 3, sendo metade para vegetais cozidos ou refogados, 1/4 para fontes de proteína e 1/4 para fontes de carboidrato. Substitua os alimentos fritos pelos alimentos assados. Além de ter menos calorias, são muito mais saudáveis. Reduza o consumo de bebidas alcoólicas, que além de não fazer bem para o organismo, ainda contém calorias adicionais. Evite grandes refeições no período da noite. Isto pode prejudicar o sono e alterar a produção hormonal noturna, contribuindo para o ganho de peso. Você não precisa comer tudo o que tem no prato. A hora que a sua fome acabar, deixe o restante. Da próxima vez, sirva-se menos. Nunca pule o café da manhã. É uma refeição fundamental para dar energia para você durante todo o dia. Procure anotar a sua ingestão, faça um diário. À medida que anotamos, percebemos onde estão os nossos excessos. Diminua a quantidade de sal adicionado na alimentação. O sal faz com que o nosso organismo retenha líquidos. Procure ter no prato sempre no mínimo 5 cores, para a garantia de alimentos antioxidantes e todas as vitaminas e minerais que precisamos. Essas foram algumas dicas para auxiliá-lo a ter uma alimentação mais saudável. Então vamos lá, gente, olha só. Vocês viram o vídeo a respeito falando de alimentação, a importância da alimentação com a atividade física, e o nosso foco hoje também é o CrossFit. Por ser um treinamento de alta intensidade, então automaticamente eu preciso de uma alimentação um pouco mais balanceada. Eu, como professor de educação física, não posso prescrever sobre alimentação. No máximo, orientar você o que é bom ou o que é, vamos pensar assim, menos saudável. Mas o ideal que você deve fazer é procurar um nutricionista. Você deve procurar um nutricionista. Porque foi a pessoa que estudou, é a pessoa que está preparada para poder prescrever a sua dieta, então. Gente, por que eu estou dizendo isso? Para que você possa ter o sucesso, não somente no CrossFit, independente da atividade que você faça, você precisa cuidar da alimentação. Eu vou falar aqui sem medo de errar. A alimentação é 70%. Você pode treinar certinho, você pode aumentar suas cargas, você pode fazer um trabalho aeróbico fantástico. Se você não cuida da sua alimentação, você não consegue ter um resultado que você está esperando. Independente, né? Porque muitas vezes a gente fala isso, a pessoa fala, mas eu não quero ter o abdômen tanquinho, eu não quero chegar não sei aonde, papapá.
que muitas vezes é uma desculpa, mas tudo bem, vamos pensar que isso seja uma verdade. Se você não se alimenta bem, você também não consegue recuperar legal, você não consegue fazer com que o seu corpo produza os hormônios necessários para que o que você gastou ou o que faltou precisa ser reposto e você está pronto para no outro dia encarar um novo desafio. Então, e levando em consideração que o pessoal fala assim, mas final de semana é liberado. Só que final de semana você pode aumentar aí 2, 3 quilos brincando. Né? Tudo que você conseguiu perder durante uma semana, você pode jogar tudo fora. Porque é diferente você experimentar alguma coisa que você não está acostumado a comer, mas chegar lá e comer como se fosse a última refeição que existisse na face da terra. Aí tá de brincadeira. Não vai conseguir ter resultado nunca. Pode prestar bem atenção no que eu vou dizer aqui. Nunca, jamais, você não vai conseguir ter resultado nunca. Precisa cuidar da alimentação. E hoje, né, tem profissionais. Eu também não acredito naquela prescrição alimentar que, olha, eu tenho que comer isso, caviar, preciso comer isso, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Também não dá, se existe uma rotina que você já está acostumado dentro do seu dia a dia, mas esse profissional capacitado vai conseguir junto com você, né, vocês dois aí sentando juntos, vão conseguir achar o que fica mais fácil e o que fica melhor para que você possa consumir e ter então o resultado que você está esperando. Tem um vídeo que eu aconselho vocês a assistirem, que chama assim, O Veneno Está à Mesa. Você pode procurar no YouTube depois de assistir. Nesse vídeo diz que o brasileiro consome por ano 3,5 kg de veneno. 3,5 kg de veneno. Aonde está esse veneno? Nos agrotóxicos, nas comidas enlatadas que você consome e por aí vai. Nossa, é um assunto assim vasto. Então eu convido você, eu desafio você a tirar um tempinho, assistir isso aí, porque você vai ficar com um pouquinho de medo, né? E o medo em determinadas circunstâncias é muito bom porque salva a vida, né, da pessoa. Então quem sabe você assistindo esse vídeo, cai um pouquinho a ficha e você vai procurar fazer uma alimentação mais saudável, né, comer um pouquinho mais de fruta, tomar mais água, comer um pouco mais de legumes, consumir os vegetais mais crus, entendeu? Cortar um pouquinho o refrigerante, né, tentar melhorar essa alimentação aí, porque senão, infelizmente, só vai ficar no discurso o tão sonhado corpo, se esse for o seu foco, mas principalmente, e isso é indiscutível e serve para qualquer um, a sua saúde. Eu estava conversando com um amigo meu, ele tem uma empresa de prótese no estado de São Paulo, e quando eu cheguei lá, nós trocando uma ideia e tal, e ele me falando a respeito das pessoas que procuravam ele para fazer as próteses. E ele perguntou, Eric, o que você acha? Qual é o maior motivo porque as pessoas vêm procurar, né, o meu serviço para fazer uma prótese, seja ela de mão, de braço ou perna? E aí o que veio primeiro na minha cabeça foi acidente, né? Tipo acidente de trabalho, acidente de carro. E ele falou assim, não, 90% das pessoas que me procuram aqui, 80%, é por causa da diabetes. Você já pensou? Nós estamos em pleno século XXI e as pessoas estão perdendo os membros por causa de diabetes. E que a maioria dos casos estão relacionados a uma má alimentação. Então, gente, olha só, vida saudável é isso. Ter disciplina em tudo, principalmente na sua alimentação. Fica aí minha dica, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.
O mercado de trabalho sempre oferece oportunidades para aqueles que estão preparados. Por isso, o Grupo Rema Educação, desde 2009, oferece a você pós-graduação com mais de 38 projetos na área da educação, administração e saúde, em mais de 80 municípios, nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e tem mais de 10 mil alunos. O grupo tem ainda 2 faculdades, a Faculdade Rema de Arapongas e Faculdade Fatec de Ivaiporã. Grupo Rema Educação. Viva um novo tempo em sua carreira. Informações 43 3152 6464. Rua Macucos 200, ao lado do Colégio Prisma. Bugamu Steakhouse. Cortes nobres de carnes e hambúrgueres, tudo feito na brasa. Lanches, pratos, saladas e porções. As mesmas carnes apreciadas pelos norte-americanos, adaptadas ao exigente paladar dos brasileiros. Bugamu Steakhouse, Rua Uirapuru, 856, fone 3275-1967. Bugamu Steakhouse. Svelte Fitness Academia, programa de aulas, Body Systems, musculação, espaço VIP, personal trainer, programa de emagrecimento, alongamentos, Kangol Jump, Zumba e muito mais. 37 horários semanais. Svelte Fitness Academia. A vida saudável tem um lugar para você. Novo espaço, Rua Perdizes 965, próxima a Copel. Fone 3252-3436. RG Tecidos. Aqui você encontra tecidos para cama, cortinas, estofados, grande variedade de capas para colchões, gorgorinho, percal, malhas e acessórios, colchões, colchonetes e espumas. Beleza, conforto e qualidade a preço de fábrica no atacado e varejo. RG Tecidos, Avenida Maracanã, 4600. Telefone 3276-1917. Gente, chegou a hora muito especial de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então hoje, vamos lá. Eu já vou passar o texto e se você tiver uma Bíblia na sua casa, dá tempo de correr. Ou pelo menos, quando você for assistir o Freakout, já corre pegar a Bíblia, porque você sabe que vai rolar uma mensagem de Deus para a tua vida, tá? Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Interessante que Jesus quer passar para nós através dessa história, desse relato bíblico. Ele diz, em outras palavras, que aquele que ouve as suas palavras, mas não praticam, é semelhante a alguém que construiu então a sua casa num lugar que não tinha alicerce.
Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão perdendo a sua fé. A Bíblia diz que nos últimos dias isso ia acontecer mesmo. Que a fé, por se multiplicar a iniquidade, então a fé de muitas pessoas iriam se esfriar. O amor das pessoas iriam se esfriar. Eu sempre converso isso com os meus clientes, com os meus alunos, ou até mesmo algum aconselhamento assim com amigos, e quando a gente está trocando ideia com alguém, né, eu fico pensando na velhice. Por exemplo, uma das coisas que me faz fazer atividade física também, que motiva o meu coração, é porque eu não vou ficar a vida inteira bem como eu estou. Mas vai chegar um dia que eu vou ter que depender de alguém. Por exemplo, no meu caso, eu e minha esposa, que a gente não tem filhos, então não tenho segurança nenhuma. Por exemplo, da casa que eu vou morar. Hoje tem 2 andares, mas quando tiver mais velho, se tiver uma escada, é bom evitar. E por aí vai. E eu vi relatos de pais mesmo dizendo assim, olha, eu nem sei o que vai ser de mim, porque meu filho não me faz uma visita, meu filho não me liga. Quando eles me ligam, quando eles falam comigo, é porque eles estão precisando de alguma coisa. Então, nós estamos vivendo isso hoje. Na nossa família, no nosso trabalho. E se nós não tivermos fé em nós, ou no nosso coração, o que vai ser do nosso futuro? O que vai ser da nossa vida? E Jesus ele deixa muito claro isso, porque ele fala, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é comparado a um homem sábio. Então, nós vemos tanta desgraça acontecendo nesse nosso país, tanta maldade, tanta crueldade. Você liga a televisão, quando você vai assistir um jornal, alguma coisa que seja informativo, você só vê desgraça. Por que isso? Porque as pessoas perderam a fé, elas não têm mais esperança nenhuma. E principalmente porque nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nós não a praticamos. Nós somos ouvintes. Se você for ler sobre a história do Brasil, 400 anos, os primeiros 400 anos, as pessoas que aqui vieram, os que estavam aqui e os que foram colonizados, são 400 anos de cristianismo, 400 anos de catequese, 400 anos de ensinamentos cristãos. Mas Jesus está dizendo que os ensinamentos por si só não bastam. Então muitas vezes o que nós trazemos da nossa família, dos nossos antepassados, são o quê? Uma tradição religiosa. Jesus diz que se eu não pratico, não tem valor nenhum. A sabedoria está em quê? Em praticar o Evangelho. E alguém diz assim, seguir a Bíblia é muito difícil, porque eu não consigo entender, é muito complexo. Jesus resolveu tudo isso para você. Ele fez uma síntese da Bíblia toda e disse o seguinte, ame a Deus de todo o seu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo? Eu não estou inventando, isso são palavras de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo a ti mesmo, que você está cumprindo toda a lei. Está vendo como é simples? Mas será que nós estamos dispostos a abdicar das coisas dessa vida para amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo? Você pode conversar com qualquer pessoa e quando você fala assim, olha, alguém vai dizer assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mas eu amo quem me ama, mas amar quem não me ama, eu não consigo. É engraçado que Jesus disse, que mérito que você vai ter se você só ama quem te ama. Mas ele diz assim, o maior mérito é amar quem me persegue. Aí ficou difícil. Né? Quando Jesus diz assim, se o teu inimigo pedir para você andar com ele 1 milha, ande 2. Você já parou para pensar? Mas eu não consigo, humanamente falando, verdade. A religião não vai fazer você conseguir levar isso por muito tempo. Porque a mudança, ela tem que acontecer de dentro para fora. Então eu preciso primeiro da ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus e com o amor de Deus. O amor de Deus é ágape. O amor de Deus é ágape.
Ágape significa amor sem esperar nada em troca. Eu não posso amar as pessoas esperando um retorno disso. Eu tenho que amar porque o amor de Deus está no meu coração. Independentemente se amanhã eu vou sair na rua, a pessoa vai me cumprimentar ou não vai me cumprimentar, eu devo amar da mesma forma. Porque a recompensa que eu vou receber não vai vir de pessoas, mas vai vir do próprio Deus. Porque Ele mesmo me garante isso. E Ele diz que quem faz assim, então constrói sua casa sobre uma rocha forte. E aí vão vir as dificuldades na vida. Né? Não estão querendo colocar um novo padrão de família. Agora estão querendo empurrar goela abaixo. Esse é o padrão. O padrão que nós conhecemos, homem e mulher, é do passado. Não existe mais. Agora o padrão é homem com homem, é mulher com mulher. O padrão agora é assim, o padrão agora é isso. O padrão é o que Deus diz para nós na palavra. E, gente, não adianta você falar, isso é um discurso da igreja. Não é discurso da igreja, é discurso da Bíblia. Então vamos pegar a Bíblia, vamos rasgar as folhas, vamos jogar fora. Não é o que eu acho, é o que Deus diz. Coloca isso no teu coração. Nós não podemos negociar, nós não podemos ceder, nós temos que seguir o que a Bíblia diz para a gente seguir. Isso é a verdade. Caso contrário, Jesus continua dizendo, no verso 26, quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo. É dizer assim, ó, esse caminho aí vai gerar morte para você, para sua família, mas eu vou da mesma forma. Não é verdade? Quando a gente passa dos 110 km por hora na rodovia onde não é permitido passar, e você anda 140, 160, 170 com o seu carro, você está dizendo, Deus, eu sei o que eu faço, não preciso mais da sua ajuda. E aí você morre com uma velocidade dessa e alguém diz, tadinho, morreu num acidente de carro. Na verdade, você cometeu um suicídio, porque você sabia que aquela velocidade, quando você precisasse dos freios, eles não iam cooperar, eles não iam responder. O que valeu foi a emoção do momento. Então você é considerado uma pessoa sem juízo. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não praticam, é alguém sem juízo. E eu quero encerrar com isso, dizendo assim para você, ainda é tempo, ainda dá tempo, nunca é tarde. Mas é preciso fazer uma escolha. Não adianta só, vou pôr o dedo aqui no ouvido, ó, escutar. Não adianta ser só ouvinte. Precisa praticar. Precisa praticar. Não adianta só dizer assim, segunda-feira eu começo o regime. E essa segunda-feira já passou 20 anos e você até hoje não mudou. Mas diga, segunda-feira eu começo. Começo para valer. Melhor, diga, vou começar hoje. Começo para valer. Comece a viver o Evangelho e você vai ver o que vai acontecer. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. A gente vai para o nosso break e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Svelte Fitness Academia, programa de aulas, Buddy Systems, musculação, espaço VIP, personal trainer, programa de emagrecimento, alongamentos, Kangol Jump, Zumba e muito mais. 37 horários semanais. Svelte Fitness Academia. A vida saudável tem um lugar para você. Novo espaço, Rua Perdizes 965, próxima a Copel. Fone 3252-3436. O mercado de trabalho sempre oferece oportunidades para aqueles que estão preparados. Por isso, o Grupo Rema Educação, desde 2009, oferece a você pós-graduação com mais de 38 projetos na área da educação, administração e saúde, em mais de 80 municípios, nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e tem mais de 10 mil alunos. O grupo tem ainda 2 faculdades, a Faculdade Rema de Arapongas e Faculdade Fatec de Ivaiporã. Grupo Rema Educação. Viva um novo tempo em sua carreira. Informações 43 3152 6464. Rua Macucos 200, ao lado do Colégio Prisma. RG Tecidos. Aqui você encontra tecidos para cama, cortinas, estofados, grande variedade de capas para colchões, gorgorinho, percal, malhas e acessórios, colchões, colchonetes e espumas.
Beleza, conforto e qualidade a preço de fábrica no atacado e varejo. RG Tecidos, Avenida Maracanã, 4600. Telefone 3276-1917. Bugamu Steakhouse. Cortes nobres de carnes e hambúrgueres, tudo feito na brasa. Lanches, pratos, saladas e porções. As mesmas carnes apreciadas pelos norte-americanos, adaptadas ao exigente paladar dos brasileiros. Bugamu Steakhouse, Rua Uirapuru, 856, fone 3275-1967. Bugamu Steakhouse. Gente, chegamos então no nosso último bloco. Hoje nós vamos assistir o testemunho da Priscila Nicoara. Escute bem a história dessa mulher e daqui a pouquinho a gente volta. Já, já. Romania was communist when I was born there. That meant that everything, including the way you think, was controlled by the government. Religion was called opium for the people. My mother was a very selfish, self-centered person. She had no intention of having a family. So she had many abortions before she got pregnant with me. Because the family I lived in was very superstitious, my grandmother cursed her. Needless to say, she was very upset about it, but fearful enough that she allowed me to live. As long as she was alive, she took any opportunity to remind me that I wasn't wanted, that I destroyed her body, that I amount to nothing. That was very painful. On the other hand, my dad adored me, and he did everything in his power to soften up the relationship. He loved me, he cared deeply for me, he had an incredible sense of humor and, always lightened my days. When, at 16, he unexpectedly died, I felt betrayed. I felt alone. I got angry with God, and I thought, if he's been so cruel to take my dad away, I don't want to have anything to do with him. Or there is no God. I started to live a life that was not pleasing to God at all. I started going to college, and there
I met a young man that was different. He did not go with the guys after hours for a drink. He did not smoke. He did not use foul language. And one day, though it was very dangerous to do so for him, he talked to me about this guy I never heard before. He told me his name was Jesus. He told me that he loved me so much that he died for me. I was very confused because I couldn't imagine anybody loving me, much less giving his life for me. I decided to go to his church, which was underground at the time in Romania. I learned that God loved me so much that He needed me in her womb. He chose to have me be birthed at that particular time. He chose me. He chose to adopt me in His family, from the feeling of being garbage to the feeling of being a princess in God's kingdom. It was just something. When I understood that, I totally surrendered my life in His hands. My life turned around totally because of the love of Jesus Christ that was expressed through this young man. I am Priscilla Nicola, and I am second. E aí, pessoal, fantástico o vídeo, né? Nossa, sempre uma palavra de esperança, um testemunho que a gente se identifica com alguma parte da história dela. Eu tenho certeza que você também se identificou e que você também possa seguir esses conselhos para você e que vai ser muito bacana para a sua vida. Bom, infelizmente, né? Tá chegando a hora de ir embora. Eu queria mandar um beijo para aquela galera nos Estados Unidos que assistiu nosso programa, mandou uma mensagem para mim no Face. Muito obrigado mesmo. E você de outras nações aí através da internet que também tem assistido o programa, por favor, continue mandando os feedback, assim que isso enche o nosso coração mesmo. Quero desafiar você também a acompanhar a gente nas redes sociais, na fanpage, na página da internet, por e-mail. Fica à vontade, nós estamos à sua disposição e esse programa é para você, então a gente precisa mesmo do seu feedback, tá? Se ficou alguma dúvida com relação também ao programa de hoje, ao primeiro bloco, que nós falamos sobre alimentação, qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente e o mais breve possível a gente vai tentar responder pra gente estar junto de novo, tá bom? Então olha só, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Bye, bye.